Eu vou te confidenciar uma coisa aqui, Will. O, o melhor professor que eu tive nunca pisou numa escola. Foi meu pai. Meu pai nasceu no campo, no Líbano, era um agricultor, tinham lá um lote de terra da família, plantava trigo, grão de bico, vendia o excedente, trocava por outros produtos e alimentava a família, que era numerosa. Era meu avô, minha avó, e eles tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram. O meu avô era padre da Igreja Ortodoxa Oriental, pai do meu pai. Você sabe que o Cisma do Oriente, né, criou uma igreja oriental, né, que é católica oriental, ortodoxa, e meu avô era um líder religioso muito importante da região. E o que eu aprendi do meu pai é o que meu pai aprendeu do meu avô. Por isso que eu falo que meu pai foi o meu melhor professor. Porque matemática, língua portuguesa, tudo é importante, mas se você não tiver norte, né, se você não tiver princípios, vai ser de pouca serventia tudo que você aprender, né? Acho que todos nós concordamos com isso. E o meu pai dizia uma coisa para mim muito bonita. Ele falava, primeiro que um dia eu estava muito aflito com falta de dinheiro em casa. Meu pai estava vivendo uma crise financeira muito drástica quando eu era adolescente, tinha 16, 17 anos, meu pai estava muito sem dinheiro. E eu fiquei angustiado com aquela situação. E ele um dia perguntou para mim assim, você vai comer mais do que 3 vezes por dia? Eu falei, não. Ele falou, então não precisa se preocupar com dinheiro. Você vai se alimentar 3 vezes por dia, que é o que um homem precisa para sobreviver. O resto a gente vê depois. E o meu pai dizia uma coisa para mim que eu guardo comigo até hoje. Ele falou, olha, um ser humano, ele falava um homem, né, porque era o jeito dele falar, mas hoje traduzindo, um ser humano, quando acorda, precisa ter para onde ir, precisa ter um destino. Você não pode acordar e não ter um destino. Você não pode acordar e não ter uma faculdade, não ter uma creche, não ter um emprego. Um homem é um projeto. Nós somos seres que se projetam no tempo, né? E se você acordar e não ter para onde ir, significa que você está sem projeto. E um homem sem projeto é um ser que está com muita dificuldade, numa situação angustiante, né? Às vezes a pessoa tem até o que comer, né? Vai consumindo as suas economias. Mas quando a pessoa está desempregada, quem já viveu esse momento sabe que é uma situação de muita angústia. Não é só material, a pessoa fica afetada espiritualmente. Baixa estima em relação, né, a si próprio, uma sensação de fracasso, de não conseguir prover a família. É uma situação dramática. Eu, para te falar a verdade, quando eu era criança, eu sequer entendi o que era o desemprego. Eu perguntava para o meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos, como é que é isso? Uma pessoa quer trabalhar e não pode? Não consegue trabalhar? Eu não conseguia entender o conceito de desemprego. Até porque, como eu vi as histórias do meu pai, no campo do Líbano não tinha desemprego. A pessoa queria trabalhar, ia para a terra, arar a terra, pegava a junta de boi, e plantava, comia e tal. Eu acho que isso é inaceitável num país como o Brasil, essa taxa de desemprego. E os salários estão em queda, além de tudo. A pessoa está vendendo sua força de trabalho pelo que oferecem hoje. Porque ela tem que pegar. Qualquer oportunidade de emprego, ela tem que abraçar. Então, às vezes, o desemprego cai, mas com empregos subqualificados, com remuneração indigna, uma remuneração que não permite a pessoa terminar o mês sem dívida. Ou seja, prover alguma segurança para a sua família. Nós vamos ter que fazer 2 coisas. Primeiro, um plano de emergência, para gerar um emprego rápido. O Lula fez, em 2008, na crise, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Minha Casa Minha Vida nasceu da crise financeira internacional. Eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa semelhante, um programa emergencial para gerar uma quantidade grande de empregos, né? Mas São Paulo pode e deve pensar mais longe, porque nós temos aqui 40% da produção científica nacional é paulista, é das universidades estaduais, federais de São Paulo.
Instituto Federal, Unifesp, UFABC, enfim, tudo que você conhece, USP, Unesp, Unicamp, FAPESP, ITA, tudo é aqui. Eu vou criar um sistema estadual de inovação, em que vai ter assento o governo do Estado, as instituições de pesquisa e o setor privado, inclusive capital estrangeiro, que queira transferir tecnologia para o Brasil. E vou gerar um ambiente de negócios para a criação de empregos de fronteira. São Paulo tem que se colocar na fronteira. Óbvio que construir casa é importante para a família que está pagando aluguel ou que está na rua, 100 mil paulistas em situação de rua hoje, na capital e no interior. Então, é importante gerar empregos, mas nós temos que pensar transição ecológica, indústria 4.0, quais empresas vão ficar em São Paulo e não vão ser sujeitas à guerra fiscal, que é a diminuição de impostos fora, que tiram os empregos daqui. ABC Paulista que o diga, hein? ABC Paulista, Vale do Paraíba, Oeste Paulista. Nós estamos perdendo postos de trabalho, até porque o governo do Estado cometeu o erro de aumentar impostos durante a pandemia. O Dória e o Rodrigo Garcia erraram e não voltaram atrás como prometido. Só um tópico ou outro que houve recuo. Mas até o leite, eles aumentaram o ICMS do leite durante uma pandemia. Então, são coisas que não podem acontecer. Mas eu acho que o nosso plano de governo contempla uma situação emergencial de geração de emprego e uma estruturação de um ambiente de inovação para trazer empresas que estão na fronteira do conhecimento para cá, brasileiras e estrangeiras.